Veja a dúvida de muitos se fica melhor a hemorroida para dentro ou deixar por lado de fora, que você não sabia. Em São Paulo e Belo Horizonte, se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever. Gente, curte o vídeo, não custa nada. Vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês e ajudam o YouTube e o Google a sugerirem esses vídeos para outras pessoas. Então você está ajudando também outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema. Vamos entender, gente, hemorroida ela fica melhor do lado de dentro ou do lado de fora? Como vocês podem imaginar, a resposta é depende. Depende do tipo de hemorroida. É uma hemorroida interna ou hemorroida externa? A resposta pode te surpreender. Porque a hemorroida interna ela pode estar do lado de fora e a hemorroida externa pode estar do lado de dentro. Então isso gera uma certa confusão. Vamos entender primeiro o que é hemorroida externa e o que é hemorroida interna. Hemorroida interna é um excesso de tecidos ali, de vasos de sangue que ficam dentro do canal anal. Elas são recobertas por uma mucosa. Já as hemorroidas externas, elas ficam na parte inferior do canal anal e elas são recobertas por um tecido ou de pele ou um tecido de transição. Então a diferença entre elas acaba sendo muito nítida. Só que tem que ter um profissional para avaliar, né, gente? Não dá para você mesmo falar qual tipo de hemorroida que você tem, se ela é interna ou externa. Por que faz diferença? Por que tem essa nomenclatura? O que isso tem a ver? Gente, a hemorroida interna, ela vai se desenvolver numa região que vai ser derivada lá da fase embrionária, chamada endoderma. E a hemorroida externa, ela vai se desenvolver numa região derivada do ectoderma. Nossa, falei complexo, né, gente? Isso faz diferença, gente, porque essas regiões têm tipos de inervação diferentes e isso faz muita diferença. A hemorroida interna, ela vai ter uma inervação muito parecida com a do intestino. Isso quer dizer que ela não sente dor quando a gente encosta, quando a gente fura, por exemplo, quando a gente corta. Já a hemorroida externa, sim, porque a sensibilidade dela é muito mais parecida com a da pele. Isso quer dizer que a hemorroida externa, se você apertar, furar, cortar, ela vai doer muito. Como eu falei, a hemorroida interna, ela vai estar então dentro do canal anal, na parte ali inferior do reto, acima de uma linha, que se chama linha pectínea. Só que a hemorroida interna, ela pode crescer a ponto de descer e ficar externa, ficar do lado de fora do ânus. Mas ela não muda de nome, ela não vai se chamar hemorroida externa, ela vai chamar hemorroida interna prolapsada. É uma hemorroida interna que está para fora. Essa hemorroida interna que sai seria o grau 2, 3 e 4 da hemorroida. Já a hemorroida externa, como eu falei, ela é recoberta por um tecido ali de pele ou de transição, mas ela começa na parte inferior do canal anal. Então a hemorroida externa ela pode estar dentro do ânus. Isso gera muita confusão. Mas essa nomenclatura de hemorroida interna e externa faz sentido porque isso vai influenciar o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Como eu falei, a hemorroida interna ela tem um tipo de sensibilidade que permite que muitas vezes a gente trate no próprio consultório, fazendo ligadura elástica, por exemplo, escleroterapia, entre outros tratamentos. Já a hemorroida externa, pelo tipo de inervação, se ela está causando sintomas, em geral o tratamento vai ser cirúrgico, porque um procedimento em consultório vai causar muita dor e o resultado não vai ser tão bom quanto a cirurgia. Então vocês veem que é muito importante a gente saber se a hemorroida é interna ou externa. Agora, o que isso influencia no fato de empurrar ela para dentro ou não? Bem, isso influencia porque a hemorroida interna, como ela é recoberta por uma mucosa, ela prefere ficar do lado de dentro. Para ela é um ambiente mais amigável, menos hostil quando ela está do lado de dentro do ânus. Isso porque ela não vai ficar em contato com a pele, não vai ficar em contato com pelos, com a roupa. Tudo isso em contato com uma mucosa gera inflamação. O tecido fica cronicamente inflamado, qualquer coisinha faz ele sangrar, faz machucar. Então a hemorroida interna, do lado de fora, ela está num ambiente hostil. Já a hemorroida externa, como ela é recoberta mais por uma pele ou aquele tecido que eu falei que é de transição, ela já está mais adaptada a um ambiente externo. Quando a gente pega uma pele e coloca numa parte muito úmida, o que acontece? Vocês já viram, né? Usar um sapato úmido, uma roupa íntima úmida, não vai dando aquela infiltração da pele, às vezes até micoses? A pele da hemorroida também vai preferir ficar do lado de fora, onde é uma região de pele. Então a hemorroida externa, ela tem uma preferência para ficar externa, mesmo que seja na parte inferior do canal anal. Então empurrar uma hemorroida externa para dentro do canal anal e do reto, isso vai ser um ambiente hostil para ela. Então, gente, o que é melhor para a hemorroida? Ela ficar no lugar onde ela deveria estar. Se é uma hemorroida interna, o ideal é que ela fique interna. Se é uma hemorroida externa, que ela fique ali na parte externa ou inferior do canal anal. Isso vai ser menos nocivo para esses tecidos. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu tento empurrar a hemorroida, mas ela volta, ela sai. Será que é um grau 4? Somente baseado nisso não dá pra gente dizer, porque se ela for uma hemorroida externa, ela não é grau 4, ela é uma hemorroida externa. Essa classificação de graus 1, 2, 3 e 4 é uma classificação das hemorroidas internas. Por quê? É uma hemorroida que deveria estar do lado de dentro e ela pode ou não começar a sair.
Vamos lembrar que escala é essa? Hemorroidas grau 1 são aquelas hemorroidas internas que ficam dentro do canal anal e não saem. A pessoa faz força, aquele tecido pode até aumentar de volume, mas ele não sai pelo ânus. Já a hemorroida grau 2, quando a pessoa faz um esforço para evacuar, a hemorroida sai pelo ânus. Só que aí a pessoa para de fazer força ou levanta, a hemorroida já volta automaticamente para o lado de dentro. A hemorroida grau 3 é a hemorroida interna, que quando a pessoa faz força, ela sai igual ao grau 2, só que assim que a pessoa para de fazer força ou ela levanta, a hemorroida não volta, a pessoa precisa empurrar ela para dentro. E nessa situação, é melhor que ela fique do lado de dentro. Só que algumas pessoas têm muita dor quando tentam reduzir a hemorroida e acabam esperando que ela volte. Pode ser até que ela volte depois de algum tempo, mas o ambiente mais natural para ela, menos agressivo, seria o ambiente interno do corpo. E a hemorroida grau 4 é aquela hemorroida interna que saiu e não volta mais. Ela não chama hemorroida externa, gente. Aí é o grau 4 verdadeiro. A hemorroida grau 4, ela fica continuamente sendo agredida ali pela pele, pelos pelos, pela roupa, pela evacuação, pela limpeza, tudo isso. E aí o que acontece? Esse tecido vai ficando cada vez mais frágil, mais agredido, começa a produzir muco. É muito comum a pessoa ficar com a roupa suja, às vezes resíduos de fezes, às vezes resíduos de muco. Pode apresentar também sangramento, presença de sangue na roupa. É muito comum esse tipo de paciente acostumar a usar algum tipo ali de proteção. Às vezes usa um protetor diário, às vezes um absorvente, uma gase para ir absorvendo essa secreção e vai convivendo com um problema que atrapalha demais a qualidade de vida. Então, algumas informações para você levar para casa. Hemorroidas podem ser internas, externas ou mistas, quando tem as duas. As hemorroidas internas preferem ficar do lado de dentro e as hemorroidas externas preferem ficar do lado de fora. Reduzir a hemorroida, empurrar para dentro, somente no caso da hemorroida interna. Lembrando que a hemorroida grau 4 a pessoa nem consegue reduzir, porque ela empurra para dentro e a hemorroida volta a sair. As hemorroidas devem ser tratadas desde que elas incomodem a qualidade de vida. Se a pessoa sabe que o problema é hemorroida e ela prefere conviver com aquilo, a princípio ela pode. Mas se tratar, a qualidade de vida vai melhorar demais. O tratamento pode ser muitas vezes em consultório médico ou só com algumas mudanças de estilo de vida, mas em alguns casos o tratamento realmente vai ser cirúrgico. Agora, lembra de se inscrever no canal, vai lá no meu Instagram lá, semanalmente eu tenho tentado fazer caixinhas de perguntas que eu respondo, várias perguntas de vocês, com vídeos curtinhos nos stories, tem semana que eu chego a responder mais de 100. Fora isso, meu site também, toda semana texto de qualidade para vocês, acessa lá que vocês vão aprender muita coisa sobre a saúde intestinal e também esses problemas mais comuns.